Beleza, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo tanto na live, agora em vídeo aí. Não esquecendo de largar o dedo no like e no vídeo e se inscrever no podcast Cosmoltino, que agora a gente vai elucidar uma reportagem que saiu hoje pela ESPN, na data de hoje mesmo, através do jornalista Diego Garcia. Eu acho que aqui vale sempre uma forma de esclarecer para o torcedor o que é de verdade. Porque vamos pegar o título do que é o que chama, o que normalmente você leitor, o que normalmente você que é o youtuber, você que está nos assistindo, que você pega aí rapidinho aí no seu celular, lê, que é, abre aspas para a reportagem da ESPN, órgão da CBF manda Vasco quitar dívida de 4,5 milhões com o Atlético Mineiro por Paulo Henrique, fecha aspas. Obviamente, logo que você pensa, é pronto, o Vasco da Gama todo endividado. A gente acabou de comentar diversas outras formas de narrativas também de jornalistas falando que o Vasco está endividado e mesmo assim está contratando milhões, que isso não pode ser, que isso não é possível. Mas vamos com calma e ver qual é o teor dessa reportagem, aqui você vai estar esclarecido muito bem aqui. Lembrando, galera, sempre partindo da premissa da existência da recuperação judicial. Isso deu transparência para os credores. Hoje a gente sabe quais são os credores do Vasco e sabe quais são os valores que o Vasco deve a essas pessoas. Lembrando também que em 21 de dezembro ocorreu a homologação da Assembleia Geral dos Credores do Plano de Recuperação Judicial do Vasco da Gama. Ou seja, os credores, em sua ampla maioria, concordaram com a forma que o Vasco vai quitar suas dívidas. Isso é sempre muito importante, porque quando a gente lê essa reportagem, logo entende, o Vasco está devendo. E logo sugere o quê? Órgão da CBF, transferban, o Vasco não vai poder contratar, vão atrapalhar o Vasco. É isso aí, o Vasco é sempre isso. Mas vamos aqui, abrirei aspas aqui, eu não estou fazendo uma crítica ao jornalista, não estou fazendo crítica à ESPN, nem nada, apenas esclarecendo a você vascaíno, a todo e qualquer torcedor, para que não venha com narrativas erradas, tá? Vou abrir aspas aqui, pelo menos ler a parte que mais nos interessa, tá? Abre aspas, a Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD, da CBF, órgão criado para solucionar disputas no futebol brasileiro, a gente já falou muito desse órgão aqui, né? Determinou que o Vasco precisa pagar cerca de 4,5 milhões do Atlético Mineiro por dívida na contratação do Paulo Henrique. O Galo confirmou a informação da ESPN. Já o Vasco disse que a garantia está sujeita ao termo de pagamento junto à CNRD. Tá? Lembrando o que aconteceu, a gente vai lendo com calma para destrinchar. O Vasco da Gama, primeiro, se não me engano, obteve o Paulo Henrique por empréstimo e depois formalizou sua compra. Até anotei aqui no valor de 4.991.503,07 centavos. Qual o valor? Repete? O Vasco, na verdade, o valor pela compra do PH, nos detalhes, 4.991.503,07. Que ia ser pagado como? Em 4 parcelas. Aí entra naquela parcelas que é muito usual no mercado, de em torno de 1.200.000 e tudo mais. Valendo, então é isso que acontece, tá? E isso, aí eu vou continuar aqui, vamos partir desse contrato. A sentença, tá? A sentença da CNRD. A CNRD é a Câmara que, se você lá não pagar, você vai ter as suas infrações, né? As suas sanções, na verdade. Transferban e tudo mais, tá? A sentença foi publicada em sigilo e assinada por 3 relatores, que é o normal da CNRD, que em painel decidiram que o time cruzmaltino deve arcar com exatos R$ 4.212.272,45, mais R$ 208.113,62 para os advogados em honorários por conta do litígio. O advogado ganha bem. Aí vamos continuar, porque depois eu vou esclarecer para vocês, é o meu ponto de crítica da reportagem. Os valores, inclusive, foram reconhecidos pelo próprio Vasco, o órgão, sendo publicado pelo painel na sentença da CNRD. O órgão ainda determinou que qualquer discussão sobre o cumprimento dessa obrigação deva ocorrer no âmbito da Câmara. A decisão é usar. Aí entra meu parênteses aqui. Vamos atenção aqui, galera, largando o dedo no like, se inscrevendo no podcast Cosmoltino,
que eu acho que é importante esse esclarecimento desse artigo aqui, desse parágrafo. A decisão é usada pelo Atlético Mineiro para evitar que parte dos valores sejam colocados entre as dívidas do Vasco e seu plano de recuperação judicial. O Galo luta para que o pagamento seja feito dentro do contexto da CNRD. Fecha aspas. Aqui é que está o erro. E aqui, quem para não só lê o título, mas lê a reportagem, entra assim, o Galo está querendo tirar dele, e o pior, né? Se o Galo conseguir, porque os outros não vão conseguir, vai acabar com todo o plano de recuperação judicial do Vasco, o Vasco deve. Aqui que ele zumba, e aqui é onde, se não me engano, o jornalista ocorre o equívoco dele. Vamos lá primeiro, tá? Agora aqui, pela análise que a gente teve, sempre buscando a documentação que está no plano de recuperação judicial, que é do processo judicial aberto a todos, tá? Inclusive os advogados podem ter acesso à sentença. Hoje é que dia, Digão? 9 de fevereiro de 2025. Hoje é 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Essa sentença, essa reportagem, se remete a essa sentença, foi publicada em sigilo assinada por 3 relatores. Sabe de quando é essa sentença? 3 de dezembro. 3 de dezembro. Ou seja, o jornalista pega um documento de 3 de dezembro, tá, e joga na data de hoje como se essa decisão saísse hoje. Não, aqui abre um parênteses, se eu tiver errado, por favor, também me corrija. O que pode, de repente, ter acontecido é que, numa segunda instância, dentro da CNRD e tudo mais, uma reanálise, tá, e vindo um documento, uma decisão, reconhecendo essa sentença de 3 de dezembro, o que não afeta muito. Então, quer dizer, nesse primeiro momento, por que eu estou falando que essa decisão de 3 de dezembro? Porque, inclusive, são esses valores que estão ditos lá na CNRD, e onde tem essa documentação, embora publicada em sigilo, no próprio processo da recuperação judicial, ou seja, em 3 de dezembro, tá, o Atlético Mineiro já levou essa decisão, o Vasco da Gama fala que deve para o Atlético Mineiro, inclusive esse valor cheio do contrato, tá? O Atlético Mineiro tem todo um contraditório dentro do plano de recuperação judicial, falando do valor, falando outras objeções que foram ali levantadas, Ministério Público e tudo mais, ou seja, isso já foi levado no processo judicial em 3 de dezembro. E lembrando que essa homologação da recuperação judicial, com toda essa discussão, já foi feita em 21 de dezembro. Ou seja, esse valor não tem, ao meu ver, obviamente, tá? Salvo o melhor juízo, não tem como o Atlético Mineiro evitar que parte desses valores sejam colocados entre as dívidas do Vasco, seu plano de recuperação judicial, sendo que o próprio Galo já se manifestou lá, o próprio Galo está falando, e você quer essa certeza? O Vasco da Gama apresentou uma impugnação ao valor, falando que é o seguinte, olha, o Vasco da Gama está falando, na verdade, eu devo para o Galo R$ 3.912.794, não, R$ 3.912.794,76, porque o Vasco alega que já pagou uma parte, o Galo falando, não, olha só, você me deve esses 4.200.000, porque inclusive esse valor já foi reconhecido na CNRD. Ou seja, Digão, só para concluir, eu quero que você depois leia aí o chat, se tem alguma dúvida, a gente comporta, é uma reportagem que, na verdade, traz uma situação, uma informação inverídica aqui, nessa questão da decisão que o Galo evita usar o valor. Esse valor já está no plano de recuperação, vai ser pago no plano de recuperação. O Galo entende qual é a sua posição, inclusive para pagamento dos credores, é esse valor. O que pode estar sendo discutido, que o Vasco está falando, não é todo esse valor, é um valor a menor. O Galo está falando, não, esse valor já está sendo reconhecido. E o que eu não entendo é uma decisão de 3 de dezembro. Para que vir em 9 de fevereiro, após uma vitória do Vasco, após um clima que pode estar sendo certo e tudo mais, e agora falando, dando a surgir, porque o jornalista sabe quando escreve, a gente sabe quando coloca aqui. Não estou falando que vai ter clickbait ou não é isso, mas ele sugere o quê? O Vasco deve, o Vasco é transferban, pronto, aí está tudo errado. Não é isso. É isso que eu bati um pouco nessa leitura. E quando você lê, você não tem acesso a essas informações, que é uma decisão lá de dezembro. É o que eu falo, pode ter uma decisão recente que confirme essa decisão de dezembro, então não vai mudar o conteúdo decisório, entendeu, Digão? Então, eu acho que vale a pena sempre aqui esclarecer para o vascaíno, não sei se ainda tem algumas dívidas, então fica tranquilo. Esse valor que o Galo está falando, que teve isso, já foi visto lá em 3 de dezembro, já foi homologado, o Vasco já tem ciência.
O Galo sabe qual é a sua posição no plano de recuperação judicial. O que pode estar tendo algumas discussões agora é quanto o total do valor. Vamos aguardar, mas não vai rolar transfer ban, não vai estar discutindo fora do plano de recuperação judicial. Não insurge que outros clubes façam isso também. A não ser que tenham, sempre façam, salvo o melhor juízo, algo que eu não consiga ter visto sigiloso realmente fora desses parâmetros. Então, eu acho que Marca, esclarecer para trazer tranquilidade, né? Fale, meu amigo. Tipo assim, a gente tá vendo até no nosso Twitter, tá lá no nosso Twitter também o esclarecimento, claro. Trata-se de um crédito concessual a ser pago nos termos do plano aprovado, então, né, Sim. cara? Basicamente isso. Já estava. É o que a gente fala, a gente tem via. A minha discussão vim em 9 de fevereiro falar sobre uma decisão que foi lá de 3 de dezembro. Então você tem todos esses trâmites jurídicos que você, quando pega aquele parágrafo que eu li, que é o Galo está tentando, fora da recuperação judicial, reaver, que esses valores não entrem, lá não é isso. E quando bota assim, que os valores a serem recebidos têm que ser discutidos dentro da CNRD, não, na verdade vai ser discutido a recuperação judicial. O que pode acontecer, às vezes você fazer um acordo, não pagar e entrar na própria CNRD para cobrar transfer ban, isso não vai acontecer. Tanto que não aconteceu. A decisão é de 3 de dezembro, o Galo até agora não se manifestou em nada, já está concordando, né? Então, eu acho que é sempre importante trazer esses elementos. É bom que a gente tenha agora esses canais aí direto para você, torcedor vascaíno, e até para torcedor de outros clubes, trazer os elementos para você destrinchar um pouco as reportagens com que você lê e trazer melhores fundamentos e tudo mais. Então, para concluir, na minha análise, o Vasco está de boa, o Galo está de boa, não tem possibilidade de transfer ban, o Vasco desse valor, o Vasco sabe que dê esse valor, está discutindo qual é o montante do valor, mas isso já está declarado no plano de recuperação judicial. Não vai anular o plano de recuperação judicial, né? Na verdade não vai trazer efeitos nenhum, até porque a decisão foi 3 de dezembro. Tá? Não, e o que me causa espanto, né? E aí o torcedor do Vasco já tá meio cabreiro com tudo, né, Marco? É o fator de ultimamente tá chegando as notícias meio, sabe, sem uma explicação exata devida, né? Apenas levanta e joga. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, tá passando batido ali. Amanhã já é um outro dia, né? Lembrando sempre, aqui no canal Podcast Cruz do Maltino, a gente vai, para quem não sabe, o Maca, quem tá chegando aí agora, Maca é advogado, Maca no quesito Vasco. Ele não é advogado do Vasco, tá, gente? Mas ele é um advogado de anos e anos de prática, trabalho, né? Já, de prática. Quesito Vasco, ele acabou se tornando até um especialista desde 2020, né? Desde 2020, antes de 2020, na verdade, antes de 2020, ele já começou ali a entender os pontos envolvendo o Vasco da Gama, tanto é que tudo que encontra-se de RJ a gente traz aqui, traz explicações para vocês. Agora a gente está com essa didática de fazer esse vídeo, né? Cortar a live aqui e mandar de vídeo de noite para poder alcançar o público que não consegue ver o Almoça Vasco na hora do almoço, mas que consegue ver na parte da noite ali. Então, esse é o intuito. Então, aqui é baseado através dos fatos que acontecem, né? Do que acontece. Eu só estou achando muito estranho que aí você vê um jornalista, e eu não estou aqui querendo causar quizumba, né? Mas você vê um jornalista da UOL trazendo um ponto, tentando polemizar o Vasco. Você vê um outro jornalista da UOL tentando polemizar o Vasco de outra forma. Agora, essa informação, que é algo de dia 3, né, de dezembro, foi levantado agora de novo. Então, torcedor, é o que eu pego e falo. Muito cuidado mesmo, porque pode muitas das vezes atrapalhar, né, o seu entendimento do que está acontecendo processualmente dentro do Vasco. Então a gente se sente na responsabilidade diante do que a gente sabe, do que a gente busca informação, do que a gente pega e estuda para poder trazer para vocês aqui. A gente não vai lançar qualquer coisa aqui, a gente não vai botar nossa cara para ser queimada. A gente simplesmente está buscando, né, sempre trazer o melhor conteúdo e o melhor esclarecimento para vocês. Beleza? Então, se você chegar junto aí, chega junto com o seu like, compartilha esse vídeo, né? Vai se tornar vídeo a partir da noite. Compartilha o link para os seus amigos vascaínos para estar ciente do que está acontecendo. E quem ainda não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, chega junto com a sua inscrição, porque é muito importante
esse conteúdo para vocês estarem cientes. E vai ser muito importante também para o crescimento aqui do canal Podcast Cruz Maltino.